Todas as quartas-feiras, dia de cuidar bem do seu veículo, você já sabe. E hoje nós vamos falar de um tema polêmico, complicado. Combustível adulterado. Conheça os riscos para o seu veículo. O que você mais considera quando precisa abastecer o seu veículo? A recomendação de amigos? Atendimento e o serviço? Preço? O nome do posto? É bem capaz que mais de uma dessas opções sejam decisivas para sua escolha, não é? Mas sobre a qualidade do combustível que você escolhe, você já parou para pensar bem nisso? Você sabe como identificar se combustível é realmente de boa procedência ou não? Então é isso que nós vamos conversar hoje com ele, meu querido Miguel Faria, o nosso agora já intitulado e consagrado Professor Miguel. Bom dia. Bom dia, meu amigo David Oliveira, Fábio Luiz Reis, né, Juliano Carlos, que já está na pista aí dando a informação do trânsito, né? E ouvi da Rádio Sete Colinas, uma quarta-feira maravilhosa para nós, né? Com mais dicas para cuidar bem do seu veículo, né, David? Hoje é a nossa quarta-feira, nosso encontro às quartas-feiras, né? E ó, muito bom, viu? É um tema polêmico, muita gente preocupa, nossa, mas eu mesmo, particularmente falando, tenho uma certa preocupação, principalmente quando você observa que os preços estão muito baixos em relação aos demais. Você fala assim, mas será possível? Tem como mesmo tá esse valor? E agora nós tivemos aí uma diminuição nos preços dos combustíveis, é momento de ficar mais atento ainda, porque, lógico, tem alguns estabelecimentos que não têm, assim, uma certa, né, credibilidade, então acaba que traz riscos não só para o veículo, mas eu disse até há pouco com o Fábio Luiz Reis, a situação até da saúde humana. Quem respira aquele né, o volátil do combustível, que muitas vezes por si só já é ruim, imagina com mais químicos ainda. Realmente é um caso muito preocupante, e principalmente para os frentistas, né, porque mesmo o frentista não sabe que tem muitos solventes, principalmente o metanol, né? Que o metanol é uma composição do produto, só que eles colocam muito mais metanol que poderia colocar, que é um solvente. E com isso vai piorar a qualidade. E você observa também que tem que ter no máximo 27% de álcool, e alguns, né, o etanol. E muitos lugares tem muito mais que isso, e infelizmente até no etanol existe água, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso e o que muda, né, David, né? Na performance do carro. Vamos pegar alguns dados aqui pra gente ter umas informações interessantes para você ouvir. Sim. Miguel, esteja à vontade, embora a gente já tenha ouvinte que já tá mandando aqui mensagem pra gente no WhatsApp da emissora, já tem gente já procurando saber, até porque já sabe que todas as quartas-feiras temos o nosso professor Miguel que vai dar boas dicas, e claro, a gente no final eu trago aqui a participação. Por enquanto você traz aí todas as informações, posterior eu trago alguma coisa, se der tempo a gente já responde hoje mesmo. Perfeito. Aqui hoje, às quartas-feiras, né, eu sou interlocutor, mas toda a equipe da River Autopeça, nós trabalhamos junto, né? Aqui tem dedinho dos mecânicos, do dia a dia, da oficina mecânica do River Auto Center, dos vendedores, né? E a experiência nossa, né? River, 34 anos, uma empresa 100% Berabenço, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o combustível, pessoal. Vamos lá. É importante ressaltar, gente, que é muito importante que a qualidade esteja em todos, tanto gasolina, diesel, etanol, para que o carro trabalhe de forma harmônica, o motor do carro, né? Então, quando você coloca uma gasolina com baixa octanagem, o que é isso, gente? É o valor que ela precisa para queimar dentro do motor, para que o motor tenha uma boa performance, né? E tem muitos motores que não conhecem isso. Alguns carros, gente, alguns carros mais potentes, ele tem até um combustível específico para aquele motor, não é qualquer lubrificante que pode colocar. Tem carro que só pode colocar o combustível pódio, que é um combustível mais puro. Quanto mais puro o combustível, melhor a octanagem, menos impurezas ele vai sair na natureza, né? E infelizmente hoje, como eu falei agora há pouco, muitos componentes, muitos solventes, eles colocam acima do ideal, que no caso o metanol, e com isso prejudica a qualidade do combustível. E aí, pessoal, é bom que nós, motoristas, ficamos muito atentos. Quando você abastecer num posto, que o carro começou a engasgar, assim como você abasteceu, é sinal que tem alguma coisa errada no combustível, né? E se tiver muita água, pessoal, infelizmente hoje, a gente tem que até avisar pro Procon, ó, aquele combustível que o pessoal está colocando, está reclamando, e o pessoal tem que ir lá para aferir, né? A PN, né?
que é recomendada para ficar atento, né? E temos também um órgão no Brasil, que é a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que está sempre fiscalizando também os postos de combustível. Então é muito bom que nós fiquemos atentos para que não coloque combustível adulterado no seu carro, né, gente? E principalmente, como eu comentei, quando você coloca um índice alto de metanol, né, com o etanol, ou a gasolina, configura uma adulteração grave, até perigosa. Você vai inalar aquele ar, né? Ele faz muito mal, principalmente para os frentistas que estão ali próximos da bomba, né? Quando eles estão colocando o combustível e inalando aquele metanol, que é um insumo de muito risco. Agora, vamos ver, gente, como que a gente vai ficar atento, né? Para confiar. Vamos lá. Quando você vai, o ideal é que você frequente sempre postos com renome conhecido. Desconfiar de marcas desconhecidas. Um posto novo que você viu na beira de estrada, nunca viu aquele nome, não conhece o posto, vamos ficar atentos. Gente, muito cuidado com a ilusão de preço muito baixo, né? Vamos ficar sempre desconfiados. Não existe matemática exata que coloca um preço muito barato em relação ao mercado. Vamos ficar atentos. Às vezes o muito barato é a qualidade, não está também de acordo com o preço, né? Outro detalhe, gente, quando for abastecer, sempre pedir o cupom fiscal ou pedir a nota fiscal. Por quê? Caso você precisar justificar de onde veio o combustível, aquela empresa vai ter que justificar. Então vamos ficar espertos, pedir o cupom fiscal, a nota fiscal, pouca gente pede, mas é uma garantia para nós consumidores, né? E se você percebeu que tem alguma coisa estranha no carro, toda vez que você abastece e o carro ruim, é bom que você procure algum órgão para fiscalizar. E o PROCON estadual, e assim como eu comentei, a ANP, é muito importante para isso. Por quê, gente? O combustível adulterado, ele pode fazer com que você vai ter entupimento de bico, né? O seu carro com octanagem ruim, ele pode começar a bater pino no motor. Por quê? Quando o combustível é muito ruim, tem baixa octanagem, ele vai pedir mais ar para compensar. E com isso ele começa a bater pino no motor. Você vai sentir o carro como se fosse um martelinho batendo no motor. Pá, pá, pá. Isso é sinal que o motor está batendo pino por falta da qualidade do combustível. E com isso, a longo prazo, seu motor pode ter problemas, além dos bicos entupirem, né? Bico entupido, bomba de combustível pode estourar a bomba de combustível e o carro vai começar a falhar, vai começar a engasgar. Outro detalhe interessante, gente, alguns postos de combustível, quando você coloca muito etanol, muito álcool, o carro começa a falhar. Já houve caso em ter que tirar o tanque de combustível, tirar toda a água que tem no tanque. Olha que interessante. Você está subindo um morro, você observa que um carro de escapamento está saindo muita água pelo escapamento. Olha que interessante. É sinal que aquele álcool não tinha qualidade boa, tinha muito mais água do que o recomendado, né? E com isso o seu carro começa a engasgar e começa a falhar. Outro detalhe interessante, gente, se você sempre coloca álcool e vai trocar de combustível, vai colocar gasolina, interessante, alguns carros de injeção eletrônica é preciso você andar uns 3 km com o carro ligado, né, com o carro andando, para que o carro faça a leitura. Olha, eu estava álcool e troquei para gasolina. Alguns carros eles fazem a leitura. Se você abasteceu no posto perto da sua casa e colocou na garagem, trocou o combustível, pode ser que quando você vai ligar o carro, o seu carro não vai pegar, vai ter que chamar um técnico para fazer a mudança do combustível, né? Passar um rastro e fazer com a indução dele trocou de combustível. Então, pessoal, fiquemos muito atentos ao combustível que estamos colocando no carro. Observe sempre posto de bandeira, um posto que tenha confiabilidade, está há muito tempo naquela região, já abastece várias vezes, nunca teve problema. E verifique também com os companheiros, né? Você coloca naquele posto, aquele posto é confiável, nunca deu problema para você, para que você não tenha problema com o seu carro. E hoje, infelizmente, né, como o nosso combustível tem muito etanol misturado com a gasolina, nós não temos um combustível puro, principalmente quando você coloca a gasolina, né? Ficarmos atentos e fazer aquela manutenção preventiva, né, Deite no carro, a cada 6 meses, dar uma checada, limpagem de bico, trocar o filtro de combustível para tirar essas impurezas que ficam no tanque e para que o seu carro rode tranquilo, né, Deite? Exatamente, e assim, Miguel, uma das coisas que eu aprendi, inclusive contigo e o pessoal da River, foi que a cada troca de óleo, não só trocar a questão do filtro de óleo, que é tão importante, mas também nós temos outros filtros, como o de ar e principalmente o da gasolina, que muita gente deixa
e vai, não, mas pode aproveitar, pode reaproveitar. Aí uns até, já ouvi falar que eles colocam um pouco de gasolina no reverso para poder sair, ao contrário. Isso não resolve de nada e é tão barato se comparado ao custo ou valor do veículo, que acaba que por muito pouco a pessoa prejudica o seu veículo, né? Claro, o ideal, pessoal, quando você comprou um carro, vamos pegar um carro seminovo, né? Comprou um carro seminovo, troque todos os filtros, troca o filtro de combustível, o filtro de ar, troca o óleo, o filtro de óleo, trocou todos os filtros e o filtro pólen do ar-condicionado. Na segunda troca, daqui 5.000 quilômetros, você troca apenas o filtro de óleo e o óleo de motor. Na terceira troca, aí realmente troca novamente o filtro de combustível, o filtro de ar e o filtro do ar-condicionado. Com isso, você vai aumentar a vida útil dos componentes. E o filtro de combustível, tanto o filtro de ar, ele ajuda muito na economia de consumo, né? Você tem um filtro de ar sujo, o carro vai sugar e vai mandar menos ar. E a parte de injeção, para compensar, vai mandar mais combustível, né? E o filtro de combustível, quando ele está sujo, ele vai forçar a bomba de combustível. E se ele tiver muito tempo funcionando, se ele se romper, vai mandar aquela sujeira que está no tanque também para os bicos e vai entupir bico. Então são órgãos baratos, né? Peças baratas, né, David? Que quando você faz a manutenção preventiva, ela fica muito mais barata que a corretiva, né? E além da economia também do combustível do seu Claro, com certeza. Fora que acaba consumindo mais desnecessariamente, né? É tão importante essa situação que muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas meu carro não era assim. Não era porque agora tá tudo sujo e não foi trocado e acaba que consome mais e puxa mais aquele computadorzinho de bordo que muitos veículos têm, né? Principalmente veículos mais novos, vai te ajudando inclusive a auxiliar, que aí você vai observando aquele consumo que tem médio, né? Que vai apresentando ali, ó, você fez 10 km com 1 litro, agora você tá fazendo 9, aí você fala, mas o meu pé, ele não tá tão pesado, eu até troquei de sapato, né? Pra tentar diminuir isso, e aí você vai observando, não é só a sua condução do dia a dia, e outra, tem outras coisinhas também que você já trouxe aqui, vale a pena o pessoal, inclusive, até uma boa dica, quem quiser ouvir novamente, né? Tanto no canal da River no YouTube, quanto também nas redes sociais, você tem lá o podcast da River que está disponível. E agora também, viu, Miguel? Não sei se você sabe, mas a turma lá do nosso site do Sete Colinas vai passar também a trazer vai ter uma página exclusiva da River dentro do site da Sete Colinas para trazer os podcasts lá de todas as quartas-feiras, viu? Opa, que boa notícia. O pessoal tá lá e vai trazer, e aí tá lá assim, ó, River, apoio da River, e aí embaixo assim tem, ouça aqui as dicas de como cuidar bem do seu veículo com o nosso professor Miguel Faria. Eita, coisa boa, viu? Eu virei professor, nem sabia, mas tudo bem. Mas a partir do momento que leciona algo, que ensina algo, que fala algo, é professor. E o senhor já bem sabe, temos cursos e mais cursos de mecânica voltados assim na palestra do dia a dia. Aquilo ali é uma sala de aula. Realmente, a gente precisa conhecer um pouquinho mais do nosso carro, né? O brasileiro adora carro, mas precisa conhecer um pouquinho mais, né? Essa ferramenta tão importante que hoje não é só lazer, é ferramenta de trabalho, né, David? E precisa cuidar bem, que é um patrimônio que nós adquirimos e vamos cuidar bem do nosso carro, né? Muito bem. Aqui, Miguel, nós temos a participação do José de Castro, do Volta Grande, que ele pergunta aqui, ó, ele fala aqui sobre a questão, não sei se você vai saber responder a respeito, mas ele fala que alguns postos de combustíveis têm ali como fazer a prova do combustível. Vale a pena pedir para que todas as vezes que for abastecer, eles façam a prova da qualidade do combustível? Sempre muito importante, tem aquele tubinho lá que você vai ver a octanagem do combustível, né? E tem cada combustível tem uma octanagem específica. É muito bom fazer essa checagem. Se o posto tiver aquele aparelho, é bem interessante, já de casa. Boa dica, né? Para que quando a gente for abastecer também colocar um combustível de qualidade. Se não for de qualidade, eles não vão querer fazer para você, com certeza. Aí geralmente já vai, né? Não, então bem pensado. Mais uma participação aqui rapidamente, Miguel. Eu tenho aqui vários ouvintes mandando, depois qualquer coisa eu vou pegar aqui e te enviar. Aí outra hora a gente responde, ou fora do ar mesmo a gente pode mandar no meu WhatsApp, eu respondo todos, por gentileza. Beleza. Aqui, ó,
como é que ele chama? O Sandoval, grande Sandoval, tá aqui, ele manda aqui, ó, o Sandoval, ele é lá da cidade de Conquista, tá na sintonia conosco, ele é ouvinte nosso assíduo, inclusive do DBO, e hoje participando aqui do 7 News, ele mandou aqui, tô adorando aí saber mais sobre a questão dos combustíveis, e geralmente um mecânico me indicou para ter economia, como é que é aqui? Para ter economia, colocar 30% de gasolina e 70% de álcool no mesmo abastecimento. Eita, que história é essa? Será que é bom fazer isso, Miguel? Vai ter mesmo economia ou não? O detalhe é o seguinte, a injeção eletrônica ela vai fazer uma análise de qual combustível que você colocou no seu carro. Assim como eu comentei, quando você troca do combustível totalmente álcool, totalmente gasolina, né? A injeção vai fazer. Ele vai fazer uma média, né? Ele vai fazer uma média. A própria injeção faz, 70% de álcool, de gasolina e 30% de álcool. Ele vai fazer essa média. Agora, nossa gasolina, ela já tem álcool, né? Então, quando você colocar mais álcool na gasolina, você vai aumentar o poder do etanol. Então a injeção ele vai fazer a mesma, a média vai ser a mesma, assim como você colocar 50% de gasolina e 50% de álcool, você fazendo uma análise quando o carro é só álcool e só gasolina e fazer a mesma média. A injeção vai fazer a mesma análise, né, para você consumir. Então, acaba que sobre isso, viu, essa situação aí é meio que adversa, até porque o preço do etanol está aí na faixa de quase R$5 e o combustível, a gasolina, em muitos lugares, aqui em Uberaba mesmo, você encontra aí a quase R$6. Então, se for observar, e muitos veículos, pelo menos o meu 1.8, na gasolina ele faz mais de 10 com litro, claro, meu pezinho mais tranquilo, mas se você colocar o etanol, ele não consegue fazer às vezes nem 7. Então acaba que o meu prejuízo seria maior se eu colocasse etanol, por isso muitas vezes a gasolina compensa mais. Aí ele tem que fazer as contas lá do que está sendo consumido mesmo lá pelo veículo dele e qual a vantagem, se abastecer etanol ou se abastecer gasolina. Agora, nessa de abastecer etanol e gasolina ao mesmo tempo, eu acho que ele não vai ter muita economia, ou aliás nenhuma, se brincar, viu? O detalhe é você conhecer qual que é a sua performance do seu carro. Enche o tanque de álcool, faça a média, qual que é a média do álcool. E enche o tanque de gasolina e faça a média da gasolina. E observa qual que é a diferença de um para o outro. E vai abastecer no posto, faça a mesma conta, né? Qual que está mais barato, se realmente compensa colocar. O seu carro é 30% a menos do consumo que ele vai gastar quando você coloca álcool. Então faz sempre essa análise. Se tiver até 30%, às vezes o álcool, então a diferença é menor, compensa sempre colocar o gasolina, né, David? Com certeza. Para fechar, Adriano e o Carlão lá de Delta também na sintonia conosco, ouvinte nosso de Boas Datas, tá aqui mandando pra gente a seguinte situação: abasteci meu veículo com etanol, mas sempre ele tá tendo dificuldade para pegar logo pela manhã. Agora esse tempo frio, né, Miguel? É importante o pessoal abastecer aquele tanque de combustível, não é um reserva, é um tanque de combustível de start, né? E colocar gasolina, geralmente você já até falou aqui, uma gasolina de melhor qualidade, melhor octanagem naquele tanque, que às vezes não chega nem a 1 litro, né, Miguel? Não, já tem alguns tanques meio litro. O ideal é que você coloque sempre a gasolina de qualidade, um apódio naquele reservatório. E alguns carros, hoje os carros de injeção mais novos, nem precisam do reservatório, né? Automaticamente ele já esquenta ali no motor onde você vai ligar. Mas se o seu carro tem um reservatório de combustível, ele precisa, quando você, no tempo frio, ele vai pedir para injetar a gasolina para fazer a queima. Então, se você colocou álcool, tem que manter o reservatório sempre cheio, né? E gasolina nova também, tá, gente? Às vezes põe o reservatório, fica a gasolina há muito tempo, né? É bom de tempo em tempo tirar, limpar aquela água do reservatório, que é reservatório pequeno, de parte da fria, e colocar uma gasolina de qualidade, para quando você ligar o primeiro consumo, ele vai pedir para injetar automaticamente. A injeção faz automático, gente. Ele vai pedir a injeção para injetar a gasolina para fazer a primeira queima, né? E a partir daí o carro vai girar. Antigamente os carros a álcool, né, David, tinha uma chavinha, alguns colocavam, né? Para que você injetasse a gasolina quando fosse pegar o carro pela manhã. É verdade. Os carros de injeção hoje eles já são mais modernos, né? E são mais inteligentes com a unidade de comando do carro. Pois bem, Miguel, gostaria de agradecer mais uma vez essa aula de todas as nossas quartas-feiras aqui pela 101.7, pela 7 Colinas FM. Miguel. Um prazer falar com todos vocês, é David Oliveira. Uma semana maravilhosa para nós. Semana que vem estamos com mais dicas interessantes, né?
E aproveitem esse mês as promoções da River que estão imperdíveis. Sem qualquer dúvida, passe na Avenida Coronel aqui no Beira Prata, número 574, que é River Autopeça, 660 River Auto Center, ou liga no 2103-0800, receba a peça na sua casa e a gente, uma revisão preventiva, que a preventiva sai mais barato que a corretiva, né, David? Com certeza, tá aí. Grande Miguel, mais uma vez, obrigado, sempre direto da River com boas novas para cuidar bem do seu veículo. Bacana, David, uma semana maravilhosa para nós e até semana que vem, ouvintes da Rádio Sete Colinas. Sete Colinas News. 7h mais 43 minutos. Este Miguel Faria conosco aqui na programação da 101.7, falando mais sobre a River Auto Center, River Autopeças com promoção para você e fechando muito bem aqui a nossa participação de todas as quartas-feiras. Vá até a River Coronel Joaquim de Oliveira Prata 635-74. Cuide bem do seu veículo. WhatsApp, telefone 2103-0800. 2103-0800.